Olá, irmãos, graça e paz. Novamente, eu e você, meditando sobre a Escritura, a importância de nós entendermos a palavra de Deus, a importância de nós amarmos a palavra de Deus, a importância de nós inserirmos essa palavra dentro do nosso coração. Deus diz a Josué, nos versículos iniciais que meditamos, que ele precisava deixar o passado para trás e avançar para aquilo que estava diante dele, ou seja, colocar o povo na terra prometida. Nós precisamos entender que Deus deu toda a direção a Josué, toda a direção para ele, para que ele pudesse entrar na terra, e Deus deixou os segredos dele prosperar naquilo que ele ia fazer. O primeiro segredo que nós falamos é ter um coração limpo, sem ressentimento, sem amargura, um coração que não contemple a avareza, um coração que não contemple o egoísmo. O segundo segredo é o segundo segredo que as pessoas mais buscam ultimamente. É a autoestima. Buscam mais que o ouro puro. E é muito interessante sobre a questão da autoestima, que é o segundo mandamento. O segundo mandamento diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que nós precisamos entender é que o amor próprio, ele tem que ser praticado por todos nós. Só que o que acontece com as pessoas? O amor próprio é uma linha muito tênue, porque de um lado está a arrogância, a soberba, o egoísmo. De outro lado está a autocomiseração, está a timidez, está o senso de fracasso. Então nós temos que aprender a andar nessa linha e não nos desviarmos nem para um lado e nem para o outro. Quem criou a bênção e quem ordenou que fôssemos abençoados foi Deus. Logo no Éden, Deus já ministrou sobre aquele casal: crescei e multiplicai-vos. E Noé, quando Deus abençoou: multiplicai-vos, prosperai, crescei, frutificai e enchei a terra. Então foi Deus quem criou o processo de abençoar o ser humano. Mas o que nós precisamos entender? Que Satanás sabe que uma pessoa que não ama a si mesmo facilmente se destruirá. Então Satanás fará de todos os jeitos e maneiras com que as pessoas não gostem de si mesmas, por meio da culpa, por meio da carência, da falta daquilo que receberam. E então elas vão cultivando uma certa aversão a si mesma, criando ciclos dos autos boicotes, das autossabotagens e assim por diante. Olha o que o Senhor diz a Josué, em Josué capítulo 1, versículo de número 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Deus estava falando a Josué que ele era melhor do que as outras pessoas? Não. Deus estava falando para Josué que ele era uma pessoa que tinha que ser adorada, como Nabucodonosor fez, construindo aquela imagem enorme de ouro, para que as pessoas pudessem adorar. Quantos crentes que se perderam, que você conhece por causa da vida financeira, chegaram para Deus em uma situação difícil financeiramente, e no início de sua jornada cristã amavam a Deus, serviam a Deus, tinham as suas vidas consagradas, reconheciam a Deus, e por isso Deus os prosperou e muito mais, Deus os prosperou pelo amor, pela misericórdia, porque Deus é bom. E o que aconteceu com essas pessoas? Deuteronômio 8, elas se esqueceram quem é o dono da bênção. Elas se esqueceram que não se troca, não significa que uma pessoa abençoada financeiramente, não significa que ela passará a eternidade com Deus. Você conhece a Escritura? Você vê o que Jesus fala sobre o rico e Lázaro. Então o que nós temos que entender é o seguinte, que Deus quer te abençoar, quer te prosperar, mas Ele não quer que a sua soberba cresça, Ele não quer que a sua arrogância cresça.
Josué, ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. O que significa isso? Significa que Josué ia depender de Deus em todo o tempo. O que significa um crente que é irresistível, que o inimigo não consegue derrubar? Aquele que está alicerçado na rocha que é Cristo. Aquele que depende do Senhor. Aquele que coloca a vida diante de Deus. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, ou seja, isso não significa que Josué não passou por situações de aflição. Não significa que eu não passe e que você não passe. Não significa que nós não passemos por situações. Josué, por exemplo, foi enganado pelos gibeonitas. Josué teve uma perda para Ai. Mas por quê? O que aconteceu? Deus entrou para poder restituir, para poder levantar ele. Então, às vezes, você já passou por algumas quedas financeiras, por algumas situações financeiras, mas Deus entrou em cena. Para quê? Para te ajudar, para te ensinar, até mesmo com os seus erros, para te levantar, para te colocar de pé. Então, o que nós precisamos entender que você não precisa ser soberbo e arrogante, tá? Perdendo a sua alma, para que você prospere. Você precisa ter amor próprio, tá? Então vamos falar um pouquinho agora sobre amor próprio. Aprenda a amar-se, aprenda a gostar de você, aprenda a querer-se. Quando as pessoas falarem de você, você não vai acreditar, você não vai se importar, você não vai definhar-se, porque você se ama. Por que você se ama? Porque tem alguém muito especial que mora dentro de você. Porque tem alguém muito especial com marcas nas mãos e nos pés e no lado que habita dentro da sua alma. E esta pessoa é Jesus Cristo. Aprenda a amar-se. As pessoas que se amam, elas têm facilidade de deixar o passado, facilidade de esquecer quem lhe fez mal. Aprenda a fazer-se bem. O maior bem não são as pessoas que vão fazer para você. O maior bem é você quem faz para você. Não importa as palavras que as pessoas disseram ou ainda dizem para você. O que importa é o verbo que está dentro de você. Não importa as ações que as pessoas fizeram ou fazem a você. O que importa é o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que Deus diz de você. Nós precisamos aprender a nos relacionar bem com aquilo que Deus projetou dentro de nós, com esse novo eu, essa nova criatura que o Espírito Santo tem criado, tem elaborado dentro das nossas vidas. Deus olha para Josué e diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, sejam bons ou sejam ruins. Não importa quais são os dias, o que importa é que Deus está contigo, a mão do Senhor é sobre a sua vida. E ele diz assim: como fui com Moisés, e olha que Josué viu o que Deus fez. Josué viu o que Deus fez na vida de Moisés. Josué viu como Deus foi presente na vida de Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, quando você estiver precisando de ajuda, eu vou estar junto com você. Eu quero dizer uma coisa: qual é o seu relacionamento contigo? Quem ama a si mesmo tem contentamento, porque sabe que onde chegou custou suor. Você tem contentamento? Ou será que você traz dentro de você uma ambição sem fim, uma cobiça sem fim? Qual é a diferença de sonhar, de projetar e de cobiça? A cobiça, ela define a alma. A cobiça, ela maltrata a própria alma, ela maltrata o coração. E a projeção não, os sonhos não. Os sonhos incentivam, causam entusiasmo. Então o que você precisa ter? Contentamento. Contentamento com tudo aquilo que Deus tem te dado, com tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu quero que você entenda isso em nome do Senhor Jesus. Quem ama a si mesmo tem contentamento, quem ama a si mesmo tem gratidão. É grato por tudo aquilo que Deus tem dado, por tudo aquilo que Deus tem feito. Quem ama a si mesmo tem gratidão, tem contentamento, tem alegria, tem paz,
tem generosidade, voluntariedade. E nós precisamos entender e compreendermos isso. Ame a si mesmo. Não permita que Satanás use os seus erros para que você desista de você, para que você não acredite nos projetos que Deus tem para a sua vida. Deus tem grandes projetos para você, Deus tem grandes projetos para a sua história, só que você precisa acreditar. Não fique com a sua atenção nos seus erros, não fique com a sua atenção nas suas falhas. As suas falhas e os seus erros merecem exame e apresentação diante de Deus e não podem amarrar você e não podem inibir você. Vamos fazer uma oração? Vamos orar para Deus nos ensinar cada vez mais como devemos aprender a nos amar, a cuidar de nós mesmos, a termos um zelo, a termos dentro de nós uma blindagem adequada, onde o inimigo não conseguirá fermentar nem fomentar idealizações infernais dentro de nós. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir neste momento, não importa, ó Deus, o quanto houve, o quanto passou, o quanto fizeram, o quanto massacraram, o quanto debilitaram essa alma. O que importa é a estrutura que o céu tem dado. Deus, o Senhor quis ensinar para Jacó o que era autoestima, o que era amor próprio, mas ele com muita dificuldade, Deus, e esforços ainda não conseguiu aprender. Senhor, ensina-nos pela ação do Teu Espírito Santo em nós, sobre o amor próprio, ensina-nos a cuidar de nós mesmos, ensina-nos, Senhor, a preservarmos diante de Ti de uma maneira salutar e saudável. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus, esse filho e essa filha do Senhor que tem armazenado dentro dessa alma boicotes, sabotagem própria, ó Deus, eu te peço que o Senhor venha quebrar, desfazer, inibir e que o Senhor venha trazer, ó Deus, esclarecimento, abertura, Pai, que o Senhor venha ministrar a prosperidade, a multiplicação e a bênção. Ó Deus, derrama sobre nós o teu amor, ensina-nos a amar a nós mesmos, que é o segundo e grande mandamento, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Faça um projeto entre você e Deus de aprender a amar-se, aprender a cuidar de você, aprender a valorizar os seus sonhos, os seus projetos, viu? Olhe para as pessoas ao seu redor e comece a analisar as pessoas que não se amam. Elas cavam um buraco nos próprios pés para se afundar dentro dele. Ora, elas se soberbecem por alguma coisa que faz direito. Quando erram, são os seus próprios juízes, condenam a si mesmas. Não faça isso. Ame, aprende a amar-se. Aprende a cuidar de você, aprende a zelar. Quem que vai te ensinar a fazer isso? Alguma apostila, alguma cartilha? Não, é o próprio Espírito Santo de Deus que vai ensinar você a amar-se, que vai ensinar você a se cuidar, que vai ensinar você a liberar o passado, a tirar as coisas ruins da sua vida, que vai ensinar você sobre o amor de Deus. Vou te contar o último segredo da meditação de hoje. Eu vou te dizer o seguinte: o amor por Deus é o genitor do amor por si mesmo. As pessoas que descobriram o amor de Deus por elas são as pessoas que verdadeiramente se amam. Ou seja, cumpra o primeiro mandamento e o segundo será fruto do primeiro, viu? Deus te abençoe, que você esqueça o passado e encontre o verdadeiro amor por ti mesmo. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.